Olá, eu sou o Daniel Perpétuo. E eu, a Tatiane Lamônica. E você está novamente no G-Concast. Doutora Tatiane, que satisfação tê-la novamente aqui na bancada. Mais um episódio. Hoje com um convidado. Hoje com um convidado, já é conhecido, mas é especial. Então fala quem que é o convidado e do que nós vamos falar, se é um tema interessante, importante aí para o universo condominial ou não. Vamos lá, a gente falou que ele ia voltar, né? Porque o tema é grande, né? E tinha muito assunto para falar. Mas ele é o nosso gerente de operações, Maicon Xavier. Coisa boa, Maiquinho, bem-vindo. Muito bom estar de volta, pessoal. Muito bom estar aqui para a gente falar de algo que a gente faz todos os dias. Né? Então, acho que é muito importante. É isso aí. Vamos e o mais falar importante é que o Maicon voltou sendo outro homem, né? O Maicon agora vai ser papai. Parabéns. Aí a Maitê está a caminho. Parabéns a você, Padre. Deus abençoe. Muita paz e saúde. Viu que vem com muita saúde e traga muita alegria. Amém. É outro homem regenerado. É isso. Então, qual é o assunto? Depois desse desabafo particular aqui? Vamos lá, então. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância de RH, né, do recursos humanos, desse departamento para os condomínios, né? Para uma terceirização dos colaboradores, para capacitação, até mesmo na parte administrativa. Como que a gente faz isso aqui dentro da GECOM e qual é a importância e, principalmente, os reflexos disso no dia a dia, né? Como o Maicon falou, é nosso dia a dia, então é só para a gente dividir mesmo aqui tudo que a gente implanta, tudo que a gente faz. E já me antecipando um pouquinho, na GECOM a gente tende a nunca estar estacionado, né, Maicon? Sim. Toda vez, toda semana, todo mês, assim, a gente vem com alguma novidade, a gente vem com algum ponto ali de melhoria, né? Vamos ver aqui, vamos melhorar, vamos implantar isso agora, vamos testar aquilo, né? Eu acho que isso já é um ótimo ponto de partida. Não entender que aquilo é pronto e acabado, porque recursos humanos fala de pessoas, né? E pessoas não é constante, não é uma ciência exata, né? Então, acho que só isso, da gente ter isso sempre em vista, né? Isso já agrega muito, né? Mas conta um pouquinho pra gente aí desses projetos, de como que é o nosso dia a dia. Bom, eu percebo que o síndico, né, na maioria das vezes, eu acho que isso por causa das administradoras, né, também, às vezes não se preocupa com esse colaborador que está lá no condomínio. Né? O síndico ele se preocupa quando ele tem um problema, né, e aí isso, né, conecta ali, e a administradora ela não se preocupa com quem vai estar lá, né, se de fato vai representar, né, a empresa lá naquele condomínio, então eu percebo que não tem esse olhar para isso. Né? E enquanto GECOM, né, a gente tem a cada dia, né, eu junto com o Léo lá, a gente fala assim, tá, mas o que a gente pode fazer para quem está lá no condomínio? Né? Porque eu percebo, ao longo aí da minha experiência no mercado, que quem está no condomínio, às vezes, não se sente parte da empresa ali. Né? Vê que é uma coisa à parte, que é uma escritório à parte, e às vezes é isso mesmo. Né? A administradora ela tem, né, planejamentos, situações, premiações, reconhecimentos para quem está lá dentro no escritório, mas para quem está lá atuando no condomínio não tem esse mesmo olhar. E é isso que a gente tem buscado a cada dia, né, com treinamento, capacitação, trazendo esses colaboradores para dentro, para conhecer a empresa, a rotina, o dia a dia, gerar mesmo essa integração que vai refletir no cliente também. É verdade. Bom, olha só, eu acho assim, esse é um tema que é relativamente muito novo para o universo condominial, porque a gente roda aí todos os dias, o Brasil todo, vendo condomínio, visitando, em palestras com síndicos. Pouquíssimo se fala em recursos humanos para condomínio. E se você hoje for buscar um emprego de trainee, um emprego numa multinacional, numa empresa séria, grande, importante, você fica meses no processo de seleção. Isso não é frescura. Não. Então, os síndicos que estão nos assistindo, dentre todos os assuntos que a gente fala, que são vários, né? A gente já falou que o universo condominial ele é multidisciplinar, infinito, mas quando você vai contratar uma empresa terceirizada e uma empresa administradora, você também tem que pedir para essa empresa a seguinte informação. Me diz uma coisa aqui, como que funcionam recursos humanos da sua empresa? Como que é o seu processo de seleção? Depois que esse colaborador entra na empresa e passa a fazer parte do time, como que ele é recebido?
Ele vem direto aqui, porque a maioria dos colaboradores terceirizados, estou falando aqui, gente, de porteiro, zelador, auxiliar de limpeza, vigia, as pessoas nem sabem onde a empresa fica, quando a empresa tem sede, né? Que é um outro problema. Nem sabem onde a empresa fica, só conhece o posto de trabalho, ou seja, ele entra para trabalhar lá para preencher uma vaga. É literalmente isso. Quando você não tem recursos humanos, o colaborador entra para preencher uma vaga. E esse preencher uma vaga, ele não sabe nem o uniforme que ele está pondo, o nome, a cultura daquela empresa, por que aquela empresa existe, de onde aquela empresa veio, qual é o planejamento, aonde aquela empresa quer chegar, o que aquela empresa vai fornecer para ele de possibilidade de crescimento, de capacitação, de acompanhamento. Nós temos agora aí a ANR, né, da Ministério do Trabalho, de saúde mental. Ele não sabe com quem ele pode contar, quando ele pode contar. Tudo isso, gente, nós estamos falando de trabalho de recursos humanos. Então, olha só, o recursos humanos, ele começa num processo gigantesco, e só aí já dá uma aula de 1 ano, para trazer esse colaborador, para selecionar, que é o processo de seleção. Esse colaborador sendo selecionado, começa um outro grande processo, que é o onboard, ele vai chegar na empresa. Estou falando isso e o Marco vai detalhando depois como a gente faz isso aqui. Vai detalhar. Olha, não é assim, ó. Ah, foi contratado, é o porteiro? Então amanhã, 8 horas da manhã, começa o seu turno lá no condomínio A. Você tem que estar lá. Ele nem sabe quem vai receber ele, o que ele vai fazer lá, qual que é a filosofia da empresa, por que a empresa trabalha desse jeito. Ele vai lá, ele cai de paraquedas. Não é assim, ele tem que ter um onboard, entender onde ele está entrando. Esse trabalhador de campo também tem que ter uma proximidade de tempos em tempos, um treinamento na sede administrativa para capacitar, ele passar as dificuldades que ele enfrenta lá, para a empresa desenvolver isso internamente, capacitar, a empresa responder isso, transformar ele num agente mais ativo lá de dar pronta respostas. Ou seja, você percebe uma engrenagem? Tudo isso é RH. E a empresa também, junto com todos os colaboradores, não só o de campo, desenvolver programas o quê? De bem-estar, de momentos de válvula de descompressão, de benefício, sim, financeiro, premiação, participação nos resultados da empresa de forma geral. Nós lá temos a questão de plano de saúde, comemoração de aniversário mensal, confraternização, não é verdade? Então, olha quanta coisa eu já falei aqui, e a doutora Tatiana agora vai alinhar tudo isso daqui para o Marco ir falando. Não, e é desafiador, acho que para nós, né, que terceirizamos mão de obra, porque você pensar, você tem que alinhar a cultura, a nossa cultura enquanto empresa e também a realidade do condomínio, né, e a cultura do condomínio em si. Então, o risco de se perder isso nesse caminho é muito grande, né? Então, você realmente precisa de um recrutamento e seleção, de um onboard muito forte aqui, porque, de fato, o porteiro ele não pode ser o porteiro do jeito do condomínio ou como qualquer outro porteiro. Ele ser o porteiro GECOM lá, né? Com a cultura da GECOM, com o jeito de fazer GECOM, o jeito de atender, né? O jeito de recepcionar, enfim. Então tem que ter essa preocupação. Eu vejo com a visão da necessidade daquele condomínio. Exatamente. Por isso é um outro problema, Marco, já aproveitando a sua deixa aí, de você ver aquelas rotatividades infinitas. Isso é falta de gestão, é falta de RH. Não, isso se perde justamente por esse toque de caixa. Tem que ser tão rápido a reposição, que quando a empresa não tem uma estrutura, não tem um planejamento, já tipo assim, beleza, vai entrar alguém, como que vai ser esse primeiro dia, né, desse colaborador lá no condomínio? Quando não tem essa organização, esse planejamento, se perde aí, porque é tão rápido que aí começou. Aí o síndico, sei lá, gostou dele, ou vai precisar ele ficar lá no condomínio. Pronto, você se perdeu um trabalho que você estava fazendo porque entrou alguém que você não conseguiu, de fato, né, colocar dentro da cultura da empresa, trazer essa personalização, você se perde, né? E como que a gente faz isso lá na GECOM, que serve de modelo aí para quem está nos assistindo? Explica para a gente aí esse processo de onboard que você desenvolveu junto com a doutora, com o Léo lá, como que é feito, esse funcionário chega, ele não vai direto sentar, trabalhar já, como que é feito isso, né? Não, primeiro precisa, de fato, ter um onboard, né? Precisa ter uma recepção para ele, precisa entender, né, da onde nós surgimos, por quê, né? Qual que é o diferencial, o que nós enxergamos como mercado, qual é o nosso negócio, né? E depois precisa, né, além disso também, que nem falando do colaborador de campo, né, o primeiro dia dele precisa ser acompanhado pelo supervisor, né, precisa estar lá porque o supervisor ele é o detentor do conhecimento daquele prédio para que, de fato, caso aconteça alguma coisa, ele consiga passar. E de tempo em tempo precisa trazer, né, fazer aquela manutenção ali de trazer ele para dentro e reciclar isso, porque com o tempo ele, querendo ou não, esse colaborador ele fica lá no condomínio, lá no cliente. E às vezes ele pode perder com o tempo esse sentimento de pertencimento.
E aí o que a gente vê muito, né? O colaborador está lá, mas ele é muito mais do condomínio, né? No sentido ruim da coisa ali, do que de fato com os padrões, né? Com o alinhamento que a empresa fez. Então você precisa trazer ele de volta, né? Para esse contexto de padronização, porque é o que de fato o cliente contratou, e depois colocar ele de volta e acompanhar, né? O acompanhamento diário é uma chave, porque você precisa perceber o time, né? Quando que ele está se perdendo. Mas Né? eu Doutora, acho que e esse assunto que o Marco falou, vou dar deixa para você agora aqui. É exatamente isso, né? Então, quando você tem a falta desse trabalho, o colaborador, ele é abduzido por essas questões internas, não é isso? mas aí eu queria um passo atrás, na verdade, porque assim, para a gente chegar nessa reunião inicial, nesse onboarding desse funcionário, né? Foi feito um processo seletivo antes, né? Então, tem toda uma peneira que é feita e hoje a gente se preocupa muito mais, a gente comentou já isso aqui também, que a gente se preocupa muito mais com comportamento do que propriamente com a experiência daquela vaga, né? Então, fazer também esse processo seletivo um pouco mais de critério, porque a gente vê que essa gama ali de trabalhadores de portaria, de zeladoria, de limpeza, ali tem muita coisa, né? Assim, tem uma diversidade de perfis gigantesco. Então, se a gente também fizer essa seleção, a tendência de dar certo e de ter o cumprimento de tudo que a gente propõe também é maior. Então, é mais fácil a gente corrigir, muitas vezes, né? Ou ali ir adaptando a tarefa, a função, do que o comportamento, né? Então, isso é algo que a gente prega bastante também. Mas, além disso, o que você falou de estar vinculado, né, ao condomínio, é justamente o que o Maicon comentou, de perder, né? É uma linha tênue ali, de perder mesmo a identidade. Muitas vezes é feito isso, mas não é acompanhado. Então, se realmente não acompanha, não tem muito jeito, assim, acaba se perdendo mesmo, porque aí a gente fala de funcionários que estão no condomínio há 5 anos, 10 anos, e aí fica vinculado muito naquele posto, né? Então, ter esses momentos de retirar da realidade de lá e trazer para dentro, né, é muito importante também para que eles tenham essa vivência, né? Para que eles tenham essa experiência de estar mesmo, de pertencer. Acho que isso foi fundamental, assim, foi algo que a gente implantou o ano passado, salvo engano, e a gente vê muito resultado, né? Sim. Clientes antigos nossos já, a gente sempre teve programas de capacitação, mas do ano passado para cá, né, 2025, na verdade, foi um ano que a gente investiu muito nisso, né? Investimos em pessoas de fora, investimos em consultores, investimos em psicólogos, investimos mesmo em pessoas que traziam toda essa bagagem, essa experiência, né, para de fato a gente conseguir transmitir isso para os colaboradores. E você estanca o turnover, né? Você não tem pessoas querendo sair e muitas querendo entrar. Agora, a doutora falou de uma questão, Maico, que eu queria que você abordasse aqui com a gente, a questão da seleção. E aí é um grande dilema, porque hoje em dia a gente vê aí os condomínios, quando contrata diretamente, e até muitas empresas, assim, abre uma vaga para porteiro, por exemplo. Aí, o requisito é ter experiência. Aí pega lá o trabalhador que tem 10 anos de portaria em várias empresas, mas sempre desse jeito, sem RH, sem cultura, sempre ele abduzido pelo ambiente que ele está. Então, aí pode ser que seja até muito mais difícil do que pegar alguém sem experiência e capacitar. Então, veja, quando você tem programas e você desenvolve, você também tem essa encruzilhada, né? Porque nem sempre é só a experiência que conta, mas como foi a sua experiência? Aí que vale a entrevista. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Até enquanto estavam falando, né, me veio. Enquanto a gente estava lá no Conase, nesse final de semana, eu estava falando com o Léo da importância do RH. Né, na empresa. Porque se você pegar que nem, principalmente o time de campo ali, eu vejo que as empresas elas se preocupam com o soft skill, com o comportamental, para quem vai trabalhar perto. Né? Até mesmo o RH, ele se preocupa com isso, quem vai estar ali no administrativo, que na teoria é o problema dele ali. Mas agora, quando é a pessoa de campo, ela se preocupa muito mais com isso. Ah, já trabalhou na portaria? Já fez assim? Então, é muito mais ter a experiência.
Mas eu acho que nós, né, como terceirizadores ali dessa mão de obra, a gente precisa ter essa preocupação, né, com isso também, né? Como que vai ser o comportamento desse colaborador lá? Muito mais Né? que outra coisa. Muito mais, porque que nem o que reflete às vezes em trabalhistas, situações assim, é justamente esse comportamento dele lá no cliente. Então tem que ter esse olhar com essa mesma preocupação que tem interno, é isso que acho que as concorrentes têm que entender, Sim. né? Que a mesma preocupação que tem interno precisa ter com esses colaboradores que vão estar lá no cliente final, porque é o que a gente vende, né? O que a gente fala, o que a gente promete ali para o cliente final. E eles Então, estão lá todos os dias, o dia todo. Vestindo a camisa, Camisa. sendo a cara. Então o bom Rela- dia se dele é o nosso bom relaciona- dia, se né? relacionando. Sim. Isso é um ponto, assim, crucial também, né? Porque é isso. Ele é a nossa cara lá. Então, se ele tem um mau comportamento lá, se ele tem uma atitude que a gente já viu aí várias vezes, né? Assédios, uma série de coisas até, né? Ofensas. Graves. Né? E é como se a empresa fosse assim, é o reflexo, né? Sim. Para moradores que estão lá e que não têm esse acesso constante ao administrativo, as pessoas ali internas, vai entender que a cultura daquela empresa é daquele jeito, né? Sim. E aí generaliza, talvez, o comportamento que muitas vezes não é, obviamente, mas que acaba trazendo uma imagem negativa ali, Sabe né? por que isso acontece? Porque como você não tem um programa, você não tem um RH efetivo, você não tem projeto para isso, treinamento, capacitação, formação constante, cada um vai dar a sua resposta no seu temperamento, no seu comportamento, que ele traz a bagagem da vida. Sim. Então você não tem, nós chamamos a implementação da cultura da empresa para aquela função, para aquele cargo, para aquela responsabilidade. É justamente isso. Ele se sente abandonado, não é nem para culpar o colaborador. Porque se ele não for orientado, ele não sabe para quem... Vamos supor, se um porteiro lá se sente ofendido na portaria, ele tem que saber como ele vai agir, para quem ele vai agir, para quem ele vai reclamar. Se ele não tem nada disso, ele vai responder naturalmente como na vida dele, como ele foi criado. E aí cada um tem a sua cultura. Sim. E é aí que as coisas acontecem. Porque assim, ó, a gente também é importante a gente se colocar no lugar desse colaborador, pensando que o quê? Ele está lá naquele condomínio, naquela atividade, que nem, por exemplo, uma pessoa da limpeza no condomínio A. Ele vai lá, ele limpa aquele condomínio. Qual que é a visão que ele tem de mercado, de empresa? Ali, é daquilo que ele está vendo. Então é importante também a pessoa do supervisor para perceber ali a motivação dessa pessoa, do quanto, o que ela está enxergando, o que ela está almejando, né? Plantar essa perspectiva nesse colaborador de crescimento. Então, acho que é importante, que eu senti muito no primeiro treinamento que a gente fez no ano passado, de trazer esses colaboradores para dentro. A gente gravou um vídeo do senhor, né, dando boas-vindas para eles, aqui, falando que eles eram especiais, importantes. Preparamos um belíssimo café da manhã. Sim, e foi interessante porque eu falei para eles, assim, olha, o doutor Daniel queria muito estar aqui, mas ele não conseguiu, então ele gravou um vídeo. E eles assistindo, você vê o brilho no olho, né, assim, olhando para você, nossa, se importou de gravar um vídeo, porque sabe que leva tempo, né, gravar um vídeo aqui para nós. Isso, querendo ou não, isso é cultura, é o jeito de fazer, isso conecta com a pessoa. Então ela percebeu, se o dono da empresa está me falando que eu sou importante, teve essa preocupação, é que de fato eu tô. Então isso você está gerando perspectiva, né? E você mostrando o tamanho da empresa, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está construindo, mostra para ele capacidade de crescimento. Então coloca na mão dele a responsabilidade de ir além, de fazer mais, de crescer. Fala assim, ó, as oportunidades estão aqui, né? Agora está com você de fazer isso acontecer. Acho que esse é o nosso papel enquanto empresa, né? Mostrar que tem a oportunidade e dar para ele essas possibilidades. E aí o que o colaborador vai fazer é uma questão individual ali mesmo dele, né? E aí eu acho que a gente pode trazer aqui um pouco também esse assunto para colaboradores orgânicos, muitas vezes, né? Ou, aliás, a falta de, né? O que a gente vê ainda alguns condomínios optando por mão de obra própria, né? Por colaboradores próprios que são contratados ali direto no CNPJ do condomínio. E muitas vezes não consegue ter isso. Porque, teoricamente, para ter tudo isso que a gente está falando, teria que ter uma empresa de RH ou contratar isso, né? Contratar este departamento de RH para, de fato, fazer toda essa... Tudo isso que a gente está falando aqui, né? Esse treinamento, essa capacitação. Quanto custaria, né? Quanto custaria isso, exatamente. Então, a gente já teve um episódio que fala só sobre essas diferenças de terceirização, né? E assistam esse episódio, inclusive. Depois volta aqui. E aí, tem isso também, né? Então, se também for colocar na ponta do lápis isso, muitas vezes não vai valer a pena. Mas a questão toda aqui é, muitas vezes, o que a gente vê da ausência de. E aí o síndico espera que
automaticamente esse colaborador, esse porteiro, ele tenha tudo isso que a gente está falando aqui em mente e atue autonomamente. É um né? sofisma, né? E eu vejo que isso daí causa um grande problema, porque o colaborador, né, de forma independente, ele não vai conseguir criar, né, e consolidar a cultura do condomínio. Então, qual a cultura que ele vai viver? A cultura do síndico, do gestor. Aí que vem tiver aqueles problemas do quê? De muda o síndico e o colaborador tem dificuldade de se adaptar. Ali por quê? A cultura dele não é do condomínio, não é a forma de fazer do condomínio, é do síndico anterior. Então perde o padrão, perde parâmetro ali. E às vezes a gente vê aquelas situações, né? O colaborador fazendo fofoquinha com o síndico anterior, porque não desconectou. Ele tá... Aquela é a base dele, né? A visão dele de vida, de empresa é aquilo ali. Então a gente vê quanto isso atrapalha. Eu tô ouvindo vocês falar, esse é o caos que a gente vê hoje no condomínio, né? Porque, veja, nós estamos falando aqui de várias empresas, acho que a grande maioria, a grande parte das empresas do mercado hoje não tem esse trabalho de RH. A gente conhece todas elas, não tem. E a gente já vê a diferença que dá. Então, se um colaborador não tem a cultura da empresa, ele fica lá sofrendo a influência do ambiente. Você imagine o colaborador direto do condomínio. Não vai ter mesmo. Porque quando o colaborador é direto, nós até falamos no episódio, mal e mal o lerite certo ele vai ter. Enquadramento sindical correto, as verbas certas, tem programa de gerenciamento de risco de insalubridade, como de função. A gente vê que isso já é muito precário. Quanto mais se preocupar no organograma de seleção, capacitação, de pertencimento. E aí o Marco tocou no assunto que é muito importante. Uma empresa tem uma cultura pré-estabelecida. E que até que os sócios não mudem tudo, isso é mais longevo, né? Isso dura. Um condomínio não. É 1 ou são 2 anos o mandato. E muda. Aí entra o síndico que é o do contra. Então o que acontece? Cada colaborador, e é isso a gente vê, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, que você também comigo todo dia. Cada colaborador vai se agarrar naquilo que te dá uma sensação de segurança. Então, no grupinho A, no grupinho B, do morador da tiazinha. Aí, quando vai a Assembleia e fala em terceirizar, não, vem a tiazinha lá, mas não pode mexer com o porteiro Severino, porque ele é maravilhoso, ele pega meu filho, minha marmita. Então, eles se pegam nisso, na cultura própria, na autodefesa. Não é isso? Porque não tem como, no condomínio é quase nulo isso, não é verdade? A moça da limpeza limpa onde quer, quando está sujo, não tem uma orientação de cronograma, quando é mais solto ainda, quando é do condomínio. Então, não é isso que você vê por aí? Cultura entre aspas, né? Porque o que a gente vê é que o condomínio não consegue instalar essa realmente cultura né, de ter estrutura, de ter empresa. E eu quero só fazer uma diferença aqui, que pode haver uma confusão aqui, é importante a gente esclarecer. Departamento pessoal não é o RH. Isso. Né? Muitas vezes a gente vê confusão disso. Então, por exemplo, nós temos diversos contratos de administração que prevê o departamento pessoal. O que é departamento pessoal? Parte burocrática, folha de pagamento, ver lá todas as verbas de convenção coletiva, fazer folha de pagamento, entregar guias, fazer programação das férias, entregar os relatórios. É isso. Precisão. Né? Departamento pessoal é a parte burocrática de tudo isso. Fazer tudo isso ser entregue em documento. Normalmente entregue ao financeiro para fazer os pagamentos. RH não tem nada a ver com o DP, né? Eu diria. Claro, são assuntos correlatos, porque tudo fala sobre os colaboradores. Sim. Mas uma coisa não tem nenhuma relação com a outra no sentido de tarefas mesmo. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é estritamente recursos humanos. Então, a gente ainda vê confusão, né? Falando, eu tenho aqui o meu DP, tenho a minha contabilidade aqui que faz a folha, então tá tudo bem para mim. Não, tudo bem, você tem o DP, mas você não tem o RH. Você não vai ter nada disso aqui que a gente está falando, porque você tem sua contabilidade que faz a folha, né? É um grãozinho, Pedaço, né? Um pedacinho bem pequenininho do todo aí, que é toda essa construção, né? A gente E vê aí entra bastante aquela essa velha confusão. desculpa, né? Tudo que não tem, que acontece, isso aí é com a administradora. E não é. Não é. Não é com a administradora, né? O RH e tal. Então, assim, ainda mais se você tem um colaborador terceirizado, e essa terceirizadora não faz parte do grupo da administradora, aí também não é mesmo, né? Então, assim... Não tem ingerência nenhuma, né? Quando você pega que, né, a evolução, né, do mercado, você vê que hoje precisa se ter nas empresas, igual a gente tem um volume muito grande, né, de colaboradores,
precisa ter alguém pensando em gente, né? Em todos os impactos que isso pode gerar, como melhorar o dia a dia, precisa ter, né? Não pode ter só aquilo que tinha antes, né? Um departamento que processava as informações ali, mas precisa estar pensando em gente, porque hoje é o ponto principal, né, das empresas. A gente não chega em lugar nenhum, né, sem as pessoas, né? E sobre a questão de colaboradores orgânicos ou diretos, né, eu particularmente tem uma questão de perfil, né, que gosta de crescer, de expandir. Eu fico pensando, né, esse porteiro que está lá, né, contratado direto do condomínio, qual que é a perspectiva dele de crescimento? Né, ele está ali, qual que é o próximo cargo que ele vai ocupar? Né? Não tem, a não ser que ele compre um apartamento e vira o síndico, sei lá, é uma promoção. Mas não tem muito para onde ir. Então, é um tempo contado ali, né, que realmente está usando aquela mão de obra e depois vai vir outra pessoa. Ao passo que numa empresa ele pode evoluir para uma supervisão, para um setor de treinamento de outros porteiros, coordenação, né? Pode ir para um outro posto maior, talvez, né? Tem essa perspectiva que ele perde quando ele é contratado diretamente de todos esses pontos, de desenvolvimento, de acompanhamento, de treinamento que a gente colocou. E para que esse crescimento ocorra, tem um ponto muito importante nessa história toda, que nós falamos de RH, de capacitação, de cultura e tal. Mas o RH também tem que desenvolver um ponto que é crucial nessa história toda, porque além do conhecimento, da segurança, né, e da organização que esse colaborador tem que ter, ele tem que desenvolver, e a empresa fica muito responsável em dar essa ferramenta, que é o poder da clareza, nitidez e seriedade na comunicação. Acho que a comunicação é tudo, principalmente os colaboradores que estão em condomínio, não é verdade? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, é a chave, né? Porque hoje tudo que a gente fala é sobre como se comunicar de uma forma clara, né? Ainda mais quando a gente fala nesses colaboradores que não estão ali todos os dias, que esse é o desafio, né? É, de fato, fazer eles se sentirem parte todo dia, mesmo a gente não estando lá no condomínio todos os dias, né? Porque uma coisa é a gente comunicar ali com quem está ao nosso lado, né? Quem está sentado do nosso lado. Outra coisa é a gente falar sobre um posto, que nem a gente tem posto a 1.000 quilômetros da gente, né? Então, é justamente o desafio, mas que, como eu disse aqui, eu vejo que a gente vem cumprindo muito bem esse papel. Inclusive, a gente elaborou e atualizou vários manuais também. Então, acho que tudo isso é um contexto, né? É um contexto que a gente entrega todos os dias ali para os colaboradores. Esse acho que é um ponto importante, né? Assim, não adianta você fazer coisas isoladas. Né? Você fala, fazer um treinamento uma vez por ano. Tá, mas precisa de precisa estar amarrado, né, as pontas. Precisa fazer um manual, mas precisa ter alguém que acompanhe aquilo que está no manual. É um projeto, né? É um projeto, exatamente. Esses dias, né, Michael? Acho que a gente pode até comentar esse exemplo. A gente tem um contrato de administração e lá tem colaboradores próprios, né? E aí a síndica pediu para nós uma proposta, né? A proposta era para treinamento, né? Na cabeça. Não era nem para terceirizar. A proposta dela era para treinamento. Aí a gente ficou assim, mas a gente faz treinamento, né? Tipo, a cada período, né, de tempo. E quem que vai acompanhar Quem que vai acompanhar isso lá, né? Porque senão a gente precisa fazer um contrato mensal. O que a síndica está pensando? E aí a gente foi desdobrando um pouquinho isso, né? E aí entendemos que, na verdade, acho que nem a síndica sabe muito o que ela precisa. Ela só precisa que alguém vá lá e fale o que eles precisam fazer ali de novo, porque são funcionários que estão lá há muito tempo, né? E que meio que foram se perdendo. Sim. Não é isso? É que não tem uma identidade, né? Ali. Eu acho que esse é um ponto importante, que nem às vezes as empresas contratam pessoas de fora para dar esse treinamento, para fazer esse acompanhamento. Ok, a gente vai lá. Mas assim, que nem nós, né, falando da GECOM, a gente precisa, né, que a gente tem internamente. Porque se a gente fosse contratar de fora, ia acontecer, por exemplo, ia chegar uma hora que os colaboradores iam falar, tá, mas essa empresa não sabe a nossa realidade, né? Que é o risco que a gente corre, que nem nesse caso, de acontecer lá. De passar o tempo e a gente que nós não vamos acompanhar isso no dia a dia. Você está fazendo exatamente dessa forma? Você está falando isso, atendendo isso aqui? Chega uma hora que ele vai perder o crédito. E aí, quando a gente for dar de novo aquele treinamento, eles já vão chegar com aquela mentalidade, você não sabe qual é a realidade daqui, por isso que não está dando certo. O que nós estamos falando aqui é que não é simplesmente fazer um onboard, recepcionar, dar uma cartilha, rezar a missa e falar assim, agora todo dia vai acontecer isso. Não, você tem que ter uma estrutura, um aparato de constante apoio no dia a dia. Então, eu vejo lá que o departamento do Léo,
tempo todo, todo dia, estão recebendo os colaboradores direto, sem intermediários. Por quê? Eles têm um treinamento, eles sabem a cultura. Só que quando ele se depara no dia a dia com alguma intercorrência, até ele se sentir seguro, ele tem como pegar o telefone na hora e falar assim, ô Léo, a equipe do Léo, tá acontecendo isso, isso. Na hora ele vai ter o suporte, o apoio. Então, é sobre isso. Isso vai dar para ele condição de ele absorver, internalizar aquilo e executar. Então, é isso que faz. É como nós fazemos com os franqueados. Então, o candidato compra uma franquia da GECOM, vira um franqueado, ele vai em São Paulo, tem um treinamento, ele entende tudo que é a história da GECOM e tal. Aí ele volta para a cidade dele. Ah, mas ele já fez treinamento. Mas ele vai ligar para a gente todo dia, toda hora. Nós temos que ter o suporte nosso, como nós temos, incansavelmente, em desenvolvimento. Por quê? Porque ele tem que estar junto conosco, para ele sentir seguro. Aí ele vai repetindo o processo, vai aperfeiçoando, vai pegando o jeito dele de fazer, cada um com o mesmo propósito, com a mesma cultura, mas cada um tem o seu jeito de falar, a sua skill comportamental, tudo. E aí ele executa aquilo automaticamente. É exatamente isso que acontece com o colaborador. Não adianta você dar para ele uma fórmula mágica e... Olha, outro exemplo maravilhoso, já que você está marombeira, um personal, vocês dois, tudo marombeiro. Não adianta. Qual a diferença de você numa academia? Essa comparação é maravilhosa. Qual a diferença de você numa academia, um profissional de educação física te dá uma receita, que é o plano de exercícios, ó, terça e quinta é perna, segunda e quarta é braço, sexta você vai fazer aeróbico. Vai lá sozinho. E todo dia esse profissional está com você nos equipamentos, treinando com você. É total a diferença. Você que passou por esse... É total a diferença. É a mesma coisa aqui no RH. Então o RH tem que dar a receita, e tem que explicar, mas tem que estar com você no equipamento todo dia do lado. Eu acho que esse ponto que o senhor falou da abertura, da comunicação, é uma coisa que é tão simples, mas eu percebo que é quase que um diferencial nosso, né? Aquela coisa simples do mercado, mas que na realidade é um diferencial, porque eu vejo assim, que eu já conversei com muitos colaboradores que falavam, nossa, eu mandava para o supervisor, não me respondia. Eu tentava falar com o RH, era aquele robozinho automático. Oi, qual é o seu posto? Digite 1, 2, 3. E aí, ou seja, está fazendo o quê? Criando uma barreira para o colaborador chegar na empresa que ele faz parte. Né, ele comunicar com essa empresa. Então, isso é horrível. Eu já vi, teve um colaborador que falou que o supervisor bloqueou ele. Eu mandava tanta mensagem, eu queria saber uma informação que me bloqueou. Falei, dá muito trabalho, vou bloquear. E ele tem que rezar ainda para o supervisor passar lá no horário dele. Sim, porque às vezes o supervisor fala assim, vou até evitar, porque tá mandando muita mensagem, deve ser problema, né? Mas esse ponto, ele realmente poder pegar, às vezes eu vejo lá o Léo atendendo, explicando, pegar o telefone, poder ligar, traz essa segurança para ele. E isso reflete lá no cliente, né? Porque a partir do momento que o colaborador ele não é atendido pela empresa, ele vai no síndico, ele vai comentar quem está passando ali. Então, isso também é um ponto de atenção. É o reflexo da comunicação. Ele comunica o problema, ou ele comunica o suporte, ou ele comunica a solução. Se você não tem, ele vai comunicar o desastre. Mas teoricamente, com um condomínio que contrata isso, ele contrata para não ter. Para não ter, exatamente. Esse aborrecimento ou essa reclamação, enfim. Então, o colaborador nunca pode ir direto ao nosso cliente. Né? Que seria o síndico, ou o morador, no caso. E a falta desse atendimento, que nem o síndico, que ele vai fazer? Ele normalmente não tem tanto contato com o RH e com o DP. Então ele vai pegar essa demanda e vai trazer para o administrativo. Aí o administrativo vai... Aí vai... Ou seja, se gerou um burburinho, né, lá dentro, um problema, uma confusão. Está muito longe da realidade dele, né? Sim, exatamente. Então por isso que é importante essa comunicação e o acesso. Do síndico, saber com quem fala, como fala, o colaborador também, acho que sim. E outra coisa importante, olha, que eu lembrei aqui agora, essa questão da comunicação. Quando você não tem isso muito definido, estabelecido, treinado e organizado, esse colaborador, ele fica perdido. Então, vamos imaginar, se ele recebeu o lerite dele lá, ele não concorda com alguma coisa, ou se ele quer tirar umas férias, ele está tão perdido que ele faz o quê? Ele vai onde reclamar para quem? No síndico. Vai para o síndico. O que tem a ver isso? Então, você tem alguma dúvida falando de pagamento, se ele precisa faltar porque tem que levar um filho no médico. Então, olha a falta de RH. E quantos a gente não vê, quantos síndicos a gente não vê de empresas terceirizadas e o colaborador está onde? Ligado a quem? Porque ele está completamente abandonado. Exatamente. Aí é isso, né? Acaba descredibilizando a empresa, né? Porque mesmo que ela faça isso, mas não acompanha, não vai surtir efeito. Porque aí, de fato, não tem essa comunicação clara. E essa é a cultura da empresa. E essa é a cultura da empresa. Exatamente. E é só ladeira abaixo, né? Só ladeira abaixo. Porque daí, né? Daí vai os problemas pessoais, de relacionamento lá do condomínio, que
geralmente eles envolvem na portaria, né? Se diz que disso, o colaborador tem que estar treinado para isso, né? Então, não adianta. Você pode ser uma ótima empresa, você pode pagar bem, mas se você não tiver esse trabalho constante de treinamento, seleção, treinamento e constante capacitação e acompanhamento, que aí também as pessoas falham nisso, né? Faz o resto, mas não faz o acompanhamento. Aí Não, não dá certo essa Não dá receita. certo. A importância, né, gente, do supervisor, do líder, perceber o termômetro, né? Ser o termômetro de ficar, aqui não tá legal aquele colaborador. Tem alguma coisa ali. E conversar, e também às vezes não aceitar só, você tá bem? Não, tô bem. Só, não, mas tentar entender ali, né, os motivos, porque às vezes não é salário. Às vezes não é que nem assim uma questão na empresa, é uma questão particular. Quase sempre é particular, né? né? E aí às vezes só quer ser ouvido, né? Então é importante essa figura do supervisor passar e acompanhar e ter esse olhar com cada colaborador para também garantir, porque senão É que, se na perde, verdade, né? tem que ter olhar de liderança mesmo, Sim, né? A gente exatamente. sempre brinca, às vezes vai em algum lugar, você fala assim, a culpa não é dessa pessoa. Ele tá se comportando desse jeito, mas não é sobre isso. É sobre o seu líder. Sim. Ou a ausência de uma liderança bem definida para que consiga ter esse feeling mesmo, né? Ter essa visão aí para o seu liderado, no caso, e de fato ir comunicando mais claramente, né? Olhar além da tarefa, né? Além Porque da eu falo que tarefa. essa mudança do mercado não é só o que a pessoa faz, mas é quem ela é. Né? Então é isso que é o que dá esse sentimento de valor para o colaborador na ponta. Que vê, não está cobrando só porque quer que eu entregue, está cobrando, mas você está bem? Né? O que está acontecendo? Porque antes você fazia, né? É estranho, um colaborador que fazia, que é bem, agora não é que ele desaprendeu, é que tem alguma coisa que afetou esse resultado, que é isso que a gente precisa como líderes hoje, levantar isso e tentar ajudar de alguma forma. Você falou É tudo isso. agora, né? Não é simplesmente a tarefa é um detalhe, né? É um detalhe. Então aí, ó, você que está nos vendo, você que é síndico do seu condomínio, do conselho, ou até morador, se você está percebendo aí que está ruído na comunicação da portaria, muito diz que diz no grupo aí, você pode ter certeza que está faltando para essa empresa que está aí, ou no seu condomínio, se for funcionário próprio, o trabalho de recursos humanos. Esse colaborador, esse profissional, ele merece todo o carinho, toda a atenção, primeiro como ser humano, porque ele está aí todos os dias. Ele fica mais tempo no seu condomínio do que com a família dele, e esse lugar ele tem que receber esse apoio de ser humano, de crescimento, de capacitação, de orientação, né, para respeitar e ser respeitado. Isso é fundamental para que ele preste um bom serviço e para que ele evite problemas para a empresa e para vocês na convivência aí. Com certeza. E a GECOM pode ajudar vocês com tudo isso. Nós temos aqui todos esses processos formatados, aplicados na prática. Graças a Deus, aqui em casa, a gente sempre tem essa visão para o ser humano, né? E condomínio não pode ser diferente. E conte conosco. Vamos ver se na próxima a gente traz o Léo, Marco. Sim. A gente não conseguiu trazer o Léo hoje. Mas numa próxima, com certeza, ele virá. E é isso, né? Então, até a próxima. Obrigada, Espero que tenha ajudado vocês aí. Maicon. Até mais. Até a próxima. Valeu. Obrigado.